OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar com você mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E nos primeiros dias agora de novembro, passadas as eleições, e havendo uma equipe de transição para o novo governo, tenho a honra, o prazer de conversar com meu querido amigo, o professor doutor Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também presidente do IBGE. E foi agraciado com muito louvor, com muita honra, pela Ordem dos Economistas do Brasil, no ano de 2018, com o Prêmio Economista do Ano. Paulo, é um prazer enorme tê-lo conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Prazer é todo meu, presidente Manolo. Eu gostaria de cumprimentar também todos os queridos colegas economistas que nos acompanham nesse programa tão relevante. Eu espero poder discutir alguns dos temas da atual conjuntura nacional e internacional. Paulo, eu li um artigo seu publicado no jornal Estado de Minas, no dia 5 de novembro, e achei os pontos que você abordou muito interessantes. E gostaria que você os ampliasse e conversasse comigo sobre eles, e vou pontuar um a um. Uhum. O novo presidente Lula, ele enfatizou a questão do emprego em carteira assinada. Nós sabemos que a economia brasileira tem gerado empregos com carteira assinada, mas num percentual muito menor do que era, por exemplo, em décadas passadas. E o maior número de empregos vem a ser de novas empresas que vão sendo criadas, chamadas EMI, empresas que a pessoa abre algum tipo de negócio e vai encontrando uma forma de gerar renda. Outra questão que você abordou é a questão das bondades. Um salário mínimo acima da inflação, uma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E, por último, também um tema extremamente relevante, eu acho que, de fato, é o mais relevante, é o excessivo número de partidos políticos que há no Brasil, na representação tanto nas câmaras estaduais ou municipais, quanto no Congresso Nacional. Então, eu gostaria que você desenvolvesse essa temática e te pergunto primeiro, o que fazer ou seja, quais são os requisitos básicos para que o volume de empregos com carteira assinada seja mais elevado do que tem sido nesses últimos anos? A pergunta é importantíssima, porque o grande desafio hoje, Manolo, não é só o de criar empregos, mas o de criar empregos que tenham uma relação relativamente estável. É a isso que o futuro presidente Lula se referiu quando ele disse que está procurando os empregos com carteira assinada nas estatísticas. Eu não acho que nós devemos ter obsessão pela carteira assinada, porque há fórmulas alternativas hoje que estão previstas também nas relações de produção do Brasil. Mas a carteira assinada, ela é importantíssima no sentido de passar confiança, passar credibilidade para não só o empregado, como também para o conjunto da economia. Para obter essa decisão de se abrir uma vaga com carteira assinada, o empresário tem que enxergar
que ele não está caindo ali numa situação em que o custo de empregar se torna muito mais oneroso do que nos riscos de uma relação informal. Infelizmente, o que nós temos visto é que nós seguidamente temos tentado, mas não temos conseguido ainda, flexibilizar essa relação formal de trabalho, tornando uma relação mais leve. Portanto, o que o próximo governo deveria tentar fazer, desde agora a fase de transição, é já estudar mecanismos para, em primeiro lugar, não agredir os pontos positivos, que foram muitos, da chamada reforma trabalhista da gestão Michel Temer. Pelo contrário, embora a sigla vencedora, o PT, tenha se colocado frontalmente contra essa reforma, na realidade, a base trabalhista que apoiou Lula, inclusive Paulinho da Força e outras entidades sindicais, como a UGT, etc., tem noção muito clara, não podem fugir à realidade de que a reforma trabalhista foi positiva, sim, para a criação de empregos e para as relações de trabalho, por um motivo muito simples, porque flexibilizou, porque modernizou, porque aproximou empregado e patrão, que tornou essa relação um pouco mais leve. E é isso que tem que ser perseguido. Portanto, além de rever, mantendo os pontos principais da última reforma trabalhista, é avançar no processo de flexibilização, sem perda das chamadas conquistas sociais. E uma maneira muito fácil de fazer isso, eu já tenho várias vezes proposto isso em programas de governo que escrevemos para o Brasil através do Atlântico, que é um Instituto de Ação Cidadã conhecido de muitos, que a gente deveria, eventualmente, incorporar os chamados direitos trabalhistas que estão por cima do salário base para fazer uma espécie assim, de consolidação de direitos, chegar a uma alíquota básica que é colocada, que é calculada de modo simples, por cima do salário base, e transformar essa alíquota única numa base de simplificação da relação. Ou seja, se o salário base é 100, e a gente chega à conclusão de que o conjunto dos direitos atribuíveis ao cidadão, incluindo todos esses extras, um terço a mais de férias, o repouso remunerado e tudo mais, ele constitui cerca de mais 40% em cima do salário base, a gente usaria um fator 1,40 para acrescentar, por assim dizer, ao valor básico de 100, o salário integral com os direitos completos seria 140, isso daria visibilidade para quanto se paga a mais, tanto para o empregado quanto para o patrão, e a partir daí estabelecer também uma simplificação das incidências de descontos que hoje são impostas, inclusive revendo, por exemplo, a chamada multa de 40%, que é uma excrescência porque não há razão na extinção do contrato de trabalho, da relação de trabalho, sem nenhuma culpa de nenhuma das partes, que a gente trate a dispensa como sendo objeto de uma penalidade, porque multa se aplica quando há penalidade. Na realidade, nós sabemos que essa multa foi inventada como uma solução para o tremendo desarranjo financeiro das contas do FGTS já em décadas passadas, e só que isso, obviamente, se perpetuou, já devia ter sido revisto.
Como muita gente espera que esse acréscimo seja feito, é preferível, então, que ele seja objeto de um acréscimo imediato, ao invés de se arrecadar 8%, se arrecade 9%, que se acrescente desde logo o valor equivalente a essa multa e que não haja pendências para serem enfrentadas pelo empregador exatamente no momento da dispensa, quando muitas vezes ele, no ciclo econômico, está sofrendo algum tipo de restrição, de dificuldade financeira, é o momento onde ele menos pode sacar os valores correspondentes a uma multa. São apenas ideias que eu estou passando para mostrar que, sim, há muito o que fazer para flexibilizar a relação de trabalho e, pela lei dos incentivos, a lei econômica fundamental que o economista conhece, nada vai acontecer se nós empilharmos custos em cima da relação de trabalho. Quanto mais onerosa ela for, menos incentivo haverá para a formalização. E esse é o grande erro que tem acontecido, tendo em vista que os políticos querem empilhar vantagens que são custos para o empregador e esperar que as pessoas corram para fazer formalização da relação de trabalho. Isso não acontecerá. Paulo, lembrando também que você, durante, eu diria, as décadas passadas, se debruçou também no Instituto Atlântico, moldando uma reforma tributária que em muito aumentaria a capacidade concorrencial da indústria brasileira. E é necessário também que o novo governo se debruce sobre essa questão, que é extremamente relevante. É verdade. E nós passamos por perto de começar a querer votar alguma das alternativas que estão postas hoje lá no Congresso Nacional, mas nenhuma dessas alternativas conseguiu ainda mostrar algo que é essencial num processo de reforma tributária, Manolo: a simplificação efetiva do sistema. Eu digo isso porque tanto uma quanto outra das principais alternativas, a chamada PEC 45 e a PEC 110, elas padecem, a meu ver, na minha opinião, de um erro fundamental, de uma restrição, uma limitação que precisa ser vencida, que é a de passar anos numa chamada fase de transição, que, se existisse, não podia ser mais do que meses, ser contada em meses ou semanas, e nunca em anos, em que o sistema antigo de tributos estaria convivendo com as categorias tributárias novas. Você lança um IVA, IBS, o nome que for, para substituir IPI, PIS, COFINS, ICMS, mas PIS, COFINS, IPI e ICMS continuam existindo por não sei quantos anos, enquanto o IVA vai sendo implantado. É só perguntar para os nossos colegas contadores o que eles acham disso. Vão ficar de cabelo em pé, porque isto aumenta o grau de complicação e muito do processo tributário, e ainda com risco político sério. O setor político, por essa convivência estendida, pode ficar tentado a passar a legislação no sentido de reverter o processo de introdução do IVA de volta ao sistema antigo. Eu até não mencionei neste caso também a consolidação do ISS, que é de base municipal, que seria mais um tributo que nessa simplificação poderia participar. Para isso, nós no Instituto Atlântico propusemos e continuamos propondo uma consolidação mediante um operador nacional da distribuição da arrecadação, um ente parecido com o que tem de semelhante com o operador nacional do sistema elétrico. A gente nem vê o operador funcionando
funcionando, mas as cargas que são recebidas são distribuídas pela rede nacional de energia elétrica de forma a equilibrar oferta e demanda. Isso funciona, em princípio, muito bem, sem que a gente tenha que botar no noticiário do Jornal Nacional todo dia que o operador do sistema elétrico funcionou, porque ele está funcionando silenciosa e eficientemente. Um operador nacional de distribuição de arrecadação faria a mesma coisa. Ele receberia as arrecadações de IVA e redistribuiria ao final de cada dia de acordo com ponderações que acertariam essas diferenças, esses eventuais ruídos e esses ganhos e perdas que não devem existir, porque a reforma deve ser, vamos dizer assim, neutra, de impacto neutro, e isso tudo seria rearranjado através da nota fiscal eletrônica e desse megacomputador que hoje é, do ponto de vista tecnológico, perfeitamente plausível. Aí não precisa de transição, a transição ocorre antes da partida, quando o sistema do ONDA começa, que tem a sigla de ONDA, o ONDA começa a funcionar, sendo experimentado, são feitos os ajustes finos durante, vamos dizer, 6 meses, em que o ONDA já está sendo operado, e quem acha que tem algum, quer dizer, se algum governador ou algum prefeito acha que ele não está sendo contemplado de forma equânime, o sistema virá apelação desse ente federativo, de forma que quando, no 1º de janeiro, o sistema entrar em operação, ele já entra de modo testado, limpo e, de fato, simplificador. Para isso é preciso que a gente tenha a coragem de dizer, não vamos deixar esse manicômio tributário para trás. Nós não vamos conviver 5 anos mais com tudo aquilo que nós reputamos um peso enorme, principalmente o setor industrial, que é por onde, em geral, passa a maior carga desse manicômio tributário. E, obviamente, fazendo as ressalvas que nem todas as alíquotas podem ser exatamente iguais, como muita gente propõe, porque muitas vezes o perfeito é o impraticável. É preferível que a gente tenha uma escala de 4, 5 níveis, para que não haja uma multiplicação de níveis de IVA, de forma que a gente possa acomodar a maior parte dos produtos e serviços na alíquota padrão de 17%. Aliás, uma revolução foi feita sem querer, porque quando nós tivemos ainda este ano, por conta da alta abrupta do preço do petróleo, a decisão final de trazer as alíquotas de combustíveis, como também de energia elétrica e comunicações, para os 17%, se realizou uma reforma, e eu diria até uma revolução sem querer. Os estados estão chiando, porque supostamente vão ter perdas, mas essas perdas são acomodáveis. Se é que elas têm que ser feita a conta, porque o preço tinha subido muito, de forma que temos que calcular direitinho que perdas efetivas são essas. Mas tudo pode engendrar também um outro capítulo, que é o de uma reforma financeira, de forma a dar para os estados um recorte dessa dívida pública, uma compensação da dívida pública dos estados em relação à União, fazer esse alívio financeiro e resolver o problema. Grande abraço a você, Paulo, e também a você, meu querido economista. Continue prestigiando a Ordem dos Economistas do Brasil. Um grande abraço.